Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Bem-vindo ao Agro Otimista, que nós temos sempre trazido os temas importantes para tratar, mas hoje eu não pude não resistir. Estamos no evento do Otimista, Rodada de Negócios, e tendo aqui um painel participado com o Fábio Regis, do Sítio Barreiras, eu não resisti. Vamos gravar um programa aqui, porque eu não posso privar vocês de um conteúdo que é muito importante para nós enxergarmos o futuro do agronegócio. Muito obrigado, Fábio Regis, por estar aqui no evento, e muito obrigado por compartilhar o conhecimento que você passou aqui, que possa chegar aos 4 cantos do Ceará, os 4 cantos do Nordeste, para que nós possamos enxergar esse potencial. A sua paixão por gestão, eu vi o painel último também muito importante, sempre se tem a gestão como algo que dá certo de todo jeito, o agronegócio. Meu avô fazia assim, meu bisavô fazia assim, meu pai fazia assim, eu vou fazer assim e vai dar certo. Como é que você vê essa afirmação que vem do campo e essa renovação no modelo de fazer gestão no agronegócio brasileiro? Boa noite, Carlos. Agradeço a oportunidade de estar aqui no painel, assim como agradeço ter sido convidado para esse evento aqui do Otimista, que foi muito bom, muito rico, com várias participações muito interessantes, muito enriquecedoras. E com relação a essa afirmação, que eu tenho que fazer algo que meu avô fazia, meu pai fazia, essa afirmação, até a época do avô dele, servia. Porque o mundo não mudava, porque o mundo era, por milênios, essas mudanças muito pequenas. Então, realmente, a cultura servia. Hoje, e cada vez mais rápido, isso não serve mais. Você tem que realmente encarar a cada dia o desafio daquele dia. Você tem que compreender, analisar, estudar qual ferramenta você precisa utilizar, qual conhecimento você precisa, que rede de relacionamento você tem necessidade, e a partir daí montar. E aquilo que você fez hoje, amanhã já não vai servir. As coisas estão muito rápidas. Então, não há mais espaço para amador. O nosso país vem se desenvolvendo, apesar de termos crises, apesar de termos muitas dificuldades estruturais, políticas, sociais, mas o consumidor de hoje ele já conhece o que tem de bom no mundo. Ele conhece através de viagem, através de redes sociais, de imprensa. Então ele não admite mais aquilo que ele admitia há 20 anos atrás. Hoje, numa palestra, uma pessoa falou: depois que você anda de Ferrari, você não vai querer mais entrar no seu Fusca. E as pessoas têm acesso hoje. Então, quando a pessoa conheceu aquilo que tem de bom, ela vai exigir realmente algo melhor. Então, nós realmente temos que nos reinventar a cada dia, aprender mais, se conectar mais. E por isso agradeço a oportunidade de estar aqui, porque eu acho que essas conexões, esses eventos, são uma grande oportunidade para isso, para se atualizar e aprender. Isso, acho que foi muito importante quando você colocou aqui de que apenas em 20 anos atrás não havia marca de banana no supermercado e é o principal item que é comercializado. Ouvimos também a presidente do Sorvete Pardal reconhecer que cometeu um erro, que não iria fazer negócios com o supermercado, e hoje ela busca tirar esse atraso. Então, na construção de marca, como é que esse esforço hoje que surgiu no agronegócio, que produtos commodities geralmente não tem marca, né? Nos produtos de valor agregado, a construção da marca, como é que você vê esse desafio hoje? Carlos, de fato, no nosso setor, construção de marca não é fácil. As pessoas têm dentro de um supermercado milhares de produtos, são expostas muito a isso. Então, é um grande desafio e são poucas as empresas que de fato conseguem isso. Eu acho que a Itaueira, com o Melão Rei, conseguiu isso de forma evidente, mas são muito poucas as empresas que têm uma marca muito bem definida. Nós mesmos temos uma marca que é muito conhecida no B2B, pelos comerciantes, mas quando você vai para o cliente final,
eu posso dizer que a mesma nossa marca não tem uma força tão grande. Já fizemos pesquisa para entender isso e é um fato. A gente não consegue entender, eu acho que não conseguimos, de fato. Mas existem duas coisas nesse nosso setor. Existe o desenvolvimento da marca, mas não necessariamente se você consegue aumentar a venda simplesmente por causa de uma marca. Não é só isso. É você fazer o desenvolvimento da cadeia. Eu acho que o grande ponto, quando conseguimos passar de 8º item de venda no supermercado para 1º item de venda, a banana prata dentro dos supermercados, é o item, o SKU mais vendido do supermercado, em todos os supermercados que atendemos. Mas eu vou lhe dizer que isso não é exatamente uma questão de marca, é como trabalhamos a cadeia. Como que você faz toda a gestão desde a fazenda, desde dentro da porteira, até o transporte, o amadurecimento, a exposição, a precificação, colocar no ponto ideal do supermercado, a gestão de ponto de venda. Quando o cliente vê uma fruta bem amadurecida, bem exposta, com a qualidade boa, ela vende. Ela vende bastante, o cliente fica satisfeito e não é exatamente uma questão de marca, entendeu, Carlos? Então, existem dois fatores. Em fruta e verdura, de um modo geral, te digo que Itaueira com o melão rei, eu acho que foi um case de sucesso que não é comum. É verdade. Na verdade, o mercado impõe um preço para o produto e você tem que organizar a cadeia para chegar lá que todo mundo ganha dinheiro e ficando feliz com isso. Impor um preço ao mercado e tudo isso é sui generis no mundo, né? É difícil um produto colocar isso, porque praticamente você cria um produto dentro do outro, né? Então, são desafios que não é comum. Agora, nós estamos também com desafios muito grandes na área de gestão de pessoas. Nunca se imaginou. Sempre se teve um cenário de que na agricultura tudo era muito simples, não precisava de grandes qualificações e, na verdade, hoje se vê que precisa. É um desafio grande, mas infelizmente não vai dar para tratar aqui nesse bloco. Fica para o nosso próximo bloco. Até já, fica aí, acompanha o Agroatimista, que nós vamos explorar esse assunto com o Fábio Reis. Então agora eu quero ouvir o Fábio Reis sobre o tema da produtividade das pessoas, do campo, do desafio da mão de obra no campo como está. Carlos, na realidade se fala muito em qualificação. Acostumou-se muito a falar inclusive de treinamento. Quando se fala com problema de mão de obra, fala-se recorrentemente em treinamentos. Isso foi há uma época atrás, quando as pessoas trabalhavam de forma mais engajada naturalmente, por uma questão de honra, por uma questão de costume, por uma questão de tradição. Naquela época, o diferencial era um treinamento. Hoje eu posso lhe dizer com segurança que não é mais. As pessoas continuam repetindo isso, esse mantra, treinamento, 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 mas não é esse o principal ponto. Não estou dizendo que treinamento não seja importante, mas não é o principal ponto. O conhecimento de como fazer as atividades não é o principal ponto, porque as atividades no campo, de um modo geral, são relativamente simples. E as pessoas até no próprio trabalho conseguem essa capacidade, essa habilidade. O grande problema hoje é engajamento. É como você manter motivado uma pessoa, um jovem no meio rural, em condições que não são fáceis, em trabalhos que não são fáceis, trabalhos duros, muitas vezes no sol, muitas vezes na chuva, como mantê-los engajados. Quando ele está ali trabalhando e ele pega no celular dele, ele só vê festa, só vê alegria, aquele mundo de fantasia que é o que se vende hoje para a maioria dos jovens. E aí se tem um contraste entre um mundo de fantasia que é vendido para o jovem e um mundo muito duro lá no campo.
Eu falo no campo, mas é a mesma realidade também da construção civil e de vários outros setores que são muito duros. Como trazer essas pessoas para trabalhar? A gente vê várias pessoas da construção civil falando que hoje não tem pedreiro de menos de 40 anos de idade, porque o jovem não quer mais ir para esse tipo de trabalho. No campo também é a mesma coisa. Então, esse é o grande desafio, engajar, é fazer um ambiente que fácil não vai ser nunca, porque é um trabalho duro, mas que seja admissível, que a pessoa se sinta bem, que ele seja bem recebido. Usar até o termo que o Deda Gomes, da rede de restaurantes, falou, hospitalidade. Hospitalidade também para o público interno. Ele foi muito feliz a falar isso, porque ele trabalha com hospitalidade para o cliente, mas ele não vai conseguir hospitalidade para o cliente externo se ele não tiver um bom tratamento para o público dele interno. O tratamento bom para o cliente externo será um reflexo de como que ele tratou o cliente dele, o cliente interno dele, que são os colaboradores. Então, esse desafio no dia a dia, de realmente se tratar bem, cuidar de cada um, fazer com que a vida dele naquele local seja melhor, seja menos dura, fazê-lo entender o propósito da empresa. Esse conjunto de desafios é que realmente vai conseguir manter essas pessoas engajadas e trabalhando juntos para cumprir a missão da empresa. Esse desafio da produtividade, do engajamento, como você coloca, ele é muito importante e nós estamos num contexto talvez histórico diferente. O Brasil se acostumou a ter sempre uma grande oferta de mão de obra, as pessoas não tinham emprego básico e com o fim do bônus demográfico nós temos um divisor de águas nisso, né? Tanto porque as pessoas podem escolher onde elas podem atuar e se não for atrativo aonde se está tentando conquistar, as pessoas fazem uma outra opção e isso acaba impedindo. Eu tenho visto, por exemplo, empresários nos falar de que tem contratos de exportação disponíveis para ser celebrados e eles não têm coragem, porque houve uma ruptura de mão de obra no campo. Eles tinham 5.000 funcionários, 6.000 funcionários e não conseguiram contratar no último ano. Como lidar com essa situação? Eu acho que o processo educativo no Brasil também, nós ficamos com 25% dos jovens que nem estudam nem trabalham e num contexto em que o estudo é importante, porque tem hoje tecnologia, tem um conjunto de coisas, muitas empresas resolveram educar esses jovens. Eu sei que você tem uma iniciativa muito interessante na área educacional. Isso repercutiu na empresa? Essa escola, as pessoas conseguem fazer a jornada de sair da escola e entrar na empresa? Isso foi bom para o seu negócio e bom para a sociedade? Fale um pouco sobre essa experiência. Carlos, eu queria falar um pouquinho antes do que você falou sobre a questão do nosso contexto atual. Você falou muito de bônus demográfico. Eu acho que esse é um ponto, bônus demográfico. Outro ponto seriam políticas sociais. Outro ponto seria o próprio momento econômico, um momento econômico aquecido, então existe muita oferta de emprego. Mas tem um outro ponto que não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas, porque esse ponto que eu vou falar, ele está em todos os países. Aqueles que têm bônus demográfico e que não têm, aqueles que estão no momento econômico bom e que não estão, que é uma questão geracional, que é cultural. Eu vi outro dia uma pessoa falando sobre a questão da carne nos Estados Unidos. O preço da carne, do boi gordo nos Estados Unidos, hoje é bem mais alto do que há 2 anos atrás. E está diminuindo a produção. Ou seja, o jovem, ele não quer mais ir para a fazenda para cuidar de gado. É uma questão cultural. Então, isso aí ele não quer ir para a fazenda cuidar de gado lá nos Estados Unidos, ele não quer vir cuidar do leite aqui no Brasil, ou mesmo na Europa ele não quer ir cuidar de frutas. É uma questão cultural, geracional e que está em todo o mundo. Então, no Brasil é pior porque está juntando tudo. É programas sociais que eu acho que não estão adequados, como o Bolsa Família, que eu acho que deveria abranger só exatamente aquelas pessoas que estão realmente em situação muito delicada e não ser usado como uma questão de programa político. Tem o bônus demográfico que diminuiu e essa questão geracional juntou tudo, é a tempestade perfeita. Estamos num momento extremamente delicado. E isso vai exigir
soluções e novas políticas públicas. Você colocou bem, a questão do bônus demográfico é um caso irreversível, nós estamos sofrendo o efeito disso, não tem como ter algo diferente pelos próximos anos, mas as políticas públicas podem ser revistas. O relacionamento empresarial com novos trabalhadores para engajar mais pode ser revisto. Vamos então, encerrando esse bloco, agradecendo aqui o Fábio Regis e fique aí, nos acompanhe, que nós vamos já para o último bloco, onde as perguntas mais importantes nós vamos fazer. Acompanhe. Estamos de volta no Agrootimista, estou entrevistando o Fábio Regis, CEO do Sítio Barreiras, e vamos agora para o terceiro e último bloco para ver sobre a estratégia, e ele está nos devendo um pouco da história da escola que ele criou no município de Missão Velha e que se expande pelo Ceará, né, e que impacto a escola teve na vida dessas crianças e no negócio, se as pessoas se engajaram na empresa. Carlos, eu não posso falar ainda sobre os egressos dessa escola, porque como nós trabalhamos com a primeira infância, essas pessoas não estão ainda em idade de trabalho. Já percebemos comportamentos diferentes, elas são pessoas melhores em casa, são melhores alunos e creio fortemente que serão melhores pessoas também no trabalho. Mas isso é uma crença, porque eles ainda não estão trabalhando. Mas, de qualquer forma, o fato de trabalharmos com os filhos dos funcionários, os filhos das pessoas da comunidade, isso traz realmente mais engajamento, porque as pessoas percebem que a empresa está ali para melhorar a vida de todos. Não é simplesmente um local para se ganhar dinheiro, é um local para se promover o desenvolvimento da comunidade. Então, as pessoas valorizam mais a empresa. Esse trabalho com as crianças, que inclusive foi encampado pela FAEC, e esse ano já está em mais de 100 escolas no estado do Ceará com essa metodologia, ele tem uma capacidade muito grande de mitigar uma boa parte desses problemas que a gente está falando, do problema geracional. Porque nós trabalhamos para que as pessoas consigam ter, e isso é trabalhado na primeira infância, mais autoconhecimento, mais autodomínio, consigam se relacionar melhor e consigam trabalhar mais em grupo. Então essas pessoas conseguem conviver melhor dentro de uma empresa, porque grande parte dos problemas dos jovens que estão entrando nas empresas hoje é não saber se relacionar. Os jovens estão acostumados a viver sozinhos, se relacionando com o celular, e desaprenderam de se relacionar com pessoas. Então ensinar eles se relacionarem, o autodomínio, domínio pessoal, o domínio de suas emoções, permitem que eles sejam pessoas melhores para o relacionamento, para o convívio em grupo. Então, creio que será uma grande ação para mitigação no futuro desses problemas também do trabalho, não só do trabalho, mas também do trabalho. Muito bom, parabéns pela iniciativa, Fábio Regis. Agora, voltando para o agronegócio e para a estratégia, quer dizer, você foi um visionário por acreditar de que investir em qualidade, investir em logística, investir na experiência do consumidor com o produto valia a pena. E hoje colhe os frutos disso. Mas qual é o horizonte para frente? O que é que nós podemos esperar e quais são os desafios que os governos, que a sociedade, que mesmo os produtores devem ficar atentos? No início, no primeiro bloco, eu falei da mentalidade do produtor, que muitas vezes quer reproduzir o que foi feito no passado, esperando resultados no presente. E você já colocou que isso funcionou durante um tempo, mas hoje não funciona mais. Então, quais são esses 3 grandes desafios que você apontaria para o futuro do agronegócio? Olha, os grandes desafios para o agronegócio, eu acho que tem essa questão social de pessoas, que isso é irreversível, porque está no mundo todo, isso é desse momento que nós vivemos, no mundo inteiro. E tem essas questões, como mitigar esse projeto de escola, eu acho que ajuda a mitigar. Eu acho que o consumidor cada vez mais exigente, isso é um desafio bom, porque nos força a melhorar também como empresa, né? E tem a questão climática também, de um clima cada vez mais instável,
temperaturas mais altas, mais instabilidade de chuva. Então, é cada vez mais ser um equilibrista com vários pratos. Você não pode deixar nenhum deles cair, você tem que mantê-los todos em movimento. E se um cai, acaba com a brincadeira toda. Então, considerando que pessoas é um ponto estratégico, mas hoje, por exemplo, os grandes players, há muitas iniciativas de cooperativas, de pequenos produtores, que não frutificaram como se esperava. Às vezes se tem assim mais um conjunto de boas intenções, um conjunto de um apaixonamento de que a união faz a força e de que consegue superar os desafios. Mas no mundo nós temos visto que as empresas elas têm conseguido liderar essa conexão com o mercado. O Sítio Barreiras tem um grande potencial para fazer isso com pequenos produtores, com outros produtos. Pelo que sei, já há experiência com pequenos produtores no sul do Ceará. Como é que tem sido essa experiência e como é que você aposta de que isso possa acontecer? Porque o crédito é mais fácil para o pequeno, uma série de benefícios que as políticas públicas geram para o pequeno. Mas mesmo com esses benefícios, eles acabam fracassando. Como é que o Sítio Barreiras pode contribuir com esse pequeno para que ele seja vencedor? Carlos, inclusive, nesse momento, amanhã estou indo lá para Limoeiro do Norte, que nós estamos concluindo um CD para captação de frutas, que é exatamente nesse ponto que nós estamos apostando. Essa integração com pequenos produtores que têm muito mais facilidade do que nós em muitos aspectos e levar para eles toda essa possibilidade de dar uma boa destinação para o produto deles, que muitas vezes eles não têm, assim como levar conhecimento de gestão, conhecimento agronômico, toda essa parte de logística, de captação. Eu acho que é uma integração muito boa, porque eles conseguem produzir muitas vezes com mais facilidade do que uma empresa maior, mas carecem desse apoio de uma empresa que faça essa integração. E é isso que nós estamos apostando. Acreditamos muito nisso, naquela região que tem muita produção de fruta, que já está dando certo e tem um potencial muito grande. Maravilha, eu vejo isso com muito bons olhos, eu acho que esse é um grande potencial e como eu sempre gosto de desafiar, eu vou desafiar que você possa atender outros cantos do Ceará, outras regiões, até com outras culturas, para aproveitar essa marca, esse relacionamento e nós podermos ter esse potencial regional transformado em produto, podendo atender os principais mercados brasileiros. Chegamos então ao final do nosso programa. Quero agradecer demais a sua disponibilidade de estar conosco, de compartilhar o seu conhecimento para que os pequenos produtores possam usufruir daquilo que aqui conversamos. Passo para uma mensagem final sua. Agradeço a oportunidade, Carlos. É sempre muito bom estar com você. Você que sempre foi uma liderança, um missionário para o nosso estado, que sempre viu muito à frente da maioria das pessoas e sempre se dedicou a essa causa do desenvolvimento do nosso estado. Estamos juntos e desafio aceito. Obrigado. Um grande abraço. Até o próximo programa do Agro Otimista. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio.